Olá, velhinho, eu sou o Andrew, esse é o canal Producena, lugar onde eu comento filmes na visão do roteirista, na visão de quem cria. E no Gold Film Cena de hoje vamos falar do filme Sobrenatural 1. Finalmente o filme 1. Pra ti que não sabe, estou trazendo a sequência Sobrenatural na ordem certa, na ordem cronológica, que é o filme 3, 4 e agora o 1 e o 2 para finalmente o 5 que está nos cinemas. Então vamos descobrir a origem, qual foi o primeiro filme que fez dessa série um sucesso clássico do terror. Dia 21 de abril de 2011 foi lançado o filme Sobrenatural 1 e hoje disponível na HBO Max, cuja sinopse fala que Josh e Renee se mudam para uma casa maior e lá Dalton, que é o filho menor deles, sofre um pequeno acidente estranho e entra em coma. Enquanto eles tentam salvar o menino, entidades malignas atormentam a família. E quem vai resolver? Quem vai salvar eles? Elise Rayner e a sua equipe Specs e Tucker. Como os personagens temos Elise interpretada por Lynn Shay, Specs interpretado por Leigh Whannell, Tucker interpretado por Angus Sampson, Josh Lambert, que é um cara que assim, poxa, fez filme de terror, chama ele, chama que é o Patrick Wilson, porque esse cara só pode pingar demônio, né? Porque olham pra ele assim, tu tem cara de fazer filme de terror, vamos botar em todo filme de terror que tu é o cara. Renee interpretada por Rosie Byrne e Dalton interpretada por Ty Simpkins. E antes de comentar o filme em si, eu quero pedir pra te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui embaixo, é isso aí, te inscreve em todas elas, porque elas servem pra chegar até ti de todos os meios possíveis. Lá eu ponho vídeos mais curtos, vídeos menores, mas também te inscreve aqui no canal que estamos chegando aos 1000 inscritos e só tu pode me colocar lá. Então vamos lá, me ajuda, compartilha para algum amigo se tu gosta de alguns filmes de terror. Eu não trago sinceramente muitos filmes de terror aqui, é mais este, tem o filme do Pânico, mas tem muitos comentários legais aqui, então curte, se inscreve e me ajuda, tá bom? Em algum momento vai ter um link aqui embaixo também de uma comunidade Producena, um espaço onde a gente vai poder estar mais pertinho. Então de que trata esse filme? Este filme é um filme de terror psicológico, é um filme clássico do terror. Para mim ele é perfeito de todas as formas possíveis. Ele é técnico, ele tem história, ele te prende, ele te assusta, mas ele é um filme de assombração espiritual. Eu acho que a gente pode dividir o terror entre o terror de espíritos e o terror de assassinos, de coisas assim. E esse, pra mim, é o melhor filme de terror do gênero espíritos. Enquanto o outro, o filme Pânico, que eu já trouxe aqui no canal, aqui no card, é o melhor do gênero de assassinato, essas coisas todas. Mas enfim, esse filme, na verdade, não se chama Sobrenatural. Ele se chama, em inglês, Insidious, que significa insidioso, cuja tradução diz assim, aquele que prepara ciladas, enganador, traiçoeiro. Tá falando de quem? Tá falando do quê? De um demônio, tá falando de um ser que é traiçoeiro, que mente, que é persuasivo, que é perspicaz e que é certamente a cara vermelha que a gente vê em todos os filmes sobrenatural, é aquele que está por trás de todo esse terror. E esse é um filme que parece antigo. A primeira vez que eu assisti ele, eu não tinha muitas informações, eu não sabia quando foi lançado e tudo, então na minha cabeça ele tinha sido lançado em 1990 e alguma coisa, talvez em 80 e alguma coisa, e que ele tem esse aspecto de filme antigo. E quando eu vi agora para gravar pro canal, que ele foi lançado em 2011, na verdade no Brasil ele chegou em 2011, e eu me impressionei porque eu vi, poxa, ele tem todas as características de um filme antigo, a filmagem, as cores, parece que a qualidade é um pouquinho, tem um certo grão, um certo aspecto muito característico dos filmes de antigamente e que certamente eles utilizaram a câmera certo para isso, um tratamento de cor certo para isso, mas que nos deu todo aquele ar de filme antigo, filme mais caseiro, apesar da qualidade, né? É o que traz atenção, o medo, o terror, é aquele filme que parece real, que parece que foi filmado com uma câmera que qualquer um teria. E ele também não fica inventando coisas assim tão extras, sobrenaturais, espetaculares. Ele usa aquilo que é simples, que todo mundo vai conseguir identificar e talvez se identificar em algum momento, alguma situação, que é pra te ficar com medo mesmo, que é pra te entrar na história e conseguir imergir naquilo que ele tá passando pra ti. Ele começa então com o quê? Com a cara da velha, que é o nosso principal terror, a imagem que aterroriza a gente, que faz a gente ter medo. Ele já começa a primeira cena assim, terror, a cara da velha. Por quê? Vamos pensar, qual é a coisa que mais impressiona o ser humano? O que mais enche os nossos olhos, a nossa visão humana?
é justamente um rosto humano. A gente sempre está procurando, mesmo na natureza, se a gente vê uma pessoa, aquela pessoa parece que chama mais atenção do que qualquer outra coisa na natureza. Tu percebe, se não tem ninguém ali, a natureza está ali. Mas se tem um ser humano ali, tu vê, a natureza está para o ser humano. O ser humano é que é o importante ali. E o rosto do ser humano, o primeiro lugar que a gente olha é pro rosto, pros olhos. E é a face de alguém que chama mais atenção, né? Eu também sou fotógrafo, então essa é uma visão técnica. O que mais chama atenção, o que mais a gente se admira em ver, mesmo que tu não perceba isso, é o rosto humano. Portanto, começar o filme mostrando um rosto terrível de uma velha que parece homem, que tá com um vestido preto, que é de casamento, mas que é escuro, sabe, mexe muitas coisas na tua cabeça e por tu não entender, imediatamente já gera uma sensação de estranheza e medo. Também traz uma trilha sonora bem montada, com sons de um piano com som dissonante, que é aquelas notas que são desafinadas pra gente, e daquelas coisas que parecem ferro se batendo, se raspando, aquela coisa doida que a gente não consegue explicar, mas que é simples. Ele não ficou inventando grandes coisas, ele pegou aquilo que já tem, né? Teclado, o piano, os sons, que isso já é mais característico de terror, ok? E que pega a gente justamente nisso e colocado nos momentos certos, que é pra gente sentir a tensão junto e alto, né? Põe alto, que é pra gente enlouquecer junto. E além disso também mostra as fotos de quando o Josh era pequeno. E nas fotos ele tava ali num momento comum, num dia normal do cotidiano, e atrás dele tava sempre quem? A velha, aquela que nos mostrou primeiro nas primeiras cenas. Isso é aterrorizante, tu mostra assim, eu tirei uma foto normal, mas imagina tu tirou uma foto e agora tu começa a ver o teu álbum de família ali, as tuas fotos quando tu era pequeno, e tu começa a identificar algo que tu não tinha visto antes. Uma velha, uma senhora que não existia na hora da foto, mas que apareceu na fotografia. Que terror seria isso? Mostra então, simplesmente mostrando umas fotos, começa a criar um clima de terror da gente. A gente faz que nem o Chaves, assim, a Bruxa de 71. Outra coisa muito boa que eles trazem no filme, que aí já não é mais somente para o terror, mas de forma geral utilizada no cinema, que é a regra da importância. Quanto maior for o tamanho de algo na tela, eu que estou aqui maior é a importância dela. Portanto, quando a Renée tá ali tocando piano, em cima do piano tem o radinho, aquele que é a babá eletrônica, que fica um radinho aqui e outro lá no quarto para ouvir se a criança está chorando. A câmera vai aproximando e o tamanho do radinho, que era pequeno, ele vai se equivalendo o tamanho dela até na tela ficar maior do que ela enquanto ela está nesse outro espaço aqui, um pouco menor, e o rádio se destaca muito mais. O que eles querem dizer com isso? Que é pra gente olhar e prestar atenção. Tem alguma coisa que vai ser usada a partir daquele radinho, daquilo ali. Tem alguma importância, é bom a gente ficar ligado, aquilo ali vai construir a nossa narrativa a partir daqui, nos próximos capítulos, nas próximas cenas. E realmente é o que acontece. No primeiro momento a criança chora e tudo mais, ela vai lá, só que depois vem aquela voz do demônio dizendo, se fosse tu subia aqui, porque a criança tá chorando. Não é isso que ele fala, mas ele fala umas coisas terríveis ali, que eles realmente utilizaram, eles destacaram o radinho pra gente, para depois a gente ver o quanto ele seria usado terrivelmente para criar o clima de tensão e medo. E não só como rádio, mas em outros elementos também há o berço. Eles mostraram no início do filme onde é que ficava o berço, onde é que ficava ali os livros, a estante, cada coisa, para que mais na frente eles destruíssem aquilo que eles mostraram. Eles trabalharam em cima daquilo que eles nos referenciaram, que eles nos mostraram no início do filme, para que na frente a gente já conhecesse aquilo ali, para eles poderem alterarem e fazerem algo que no caso envolvesse o terror. E se de um lado a gente tem o terror, do outro a gente tem que ter, digamos que algo bom, algo muito bem construído, algo que está bem estabilizado, que é a família. A gente vê que eles são uma família de verdade. Ali o Josh, a Renée, o Dalton, tem a bebezinha também, e que eles se amam, eles brincam, tem momentos ali que ele tá ali na cama conversando com ela, brincando. A gente sente que é realmente o diálogo de pessoas que se amam, que estão ali junto. A gente vê que é uma família de verdade, eles expressam uma família que se ama e que tudo é belo na vida deles, para que depois possa haver os acontecimentos terríveis para destruir, abalar toda essa estabilização que havia com eles. Agora falando do que acontece na história propriamente dito. O Dalton, que é o menino, ele dorme do nada e não acorda mais. Esta é uma proposta muito inovadora, porque quando que tu já viu em um outro filme um menino que dorme e que não acorda mais, e que este é o problema?
eles giram tudo em torno disso. Tá, meu filho não acorda mais, eu preciso descobrir o que aconteceu com ele. Mesmo que apareçam espíritos e coisas, a gente não tá conseguindo entender, mas que justamente por ele estar dormindo, existe toda uma explicação, que é a viagem astral, que ele saiu do corpo dele, está perdido no mundo espiritual, no mundo das trevas. Ali, isso traz uma porta para que outros espíritos atormentem a casa. Só que até a gente descobrir isso, fica uma coisa assim, poxa, eu não consigo pensar o que seria. Qual é o problema? Por que essas coisas estão acontecendo? Porque esse tipo de história, esse tipo de problemática não é muito utilizado nos filmes. Então eles foram inovadores nesse sentido e trouxeram um ar tão original pro filme. Não só com isso, mas isso é uma das coisas que fez com que trouxesse essa originalidade e peculiaridade do filme sobrenatural. Outro detalhe é que no meio dessas assombrações todas, tem um momento que eles estão lá em cima, o Josh e a Renée conversando e alguém bate na porta. Tá, ok, bateram na porta, já vimos isso em outros filmes, só que eles descem, vão lá e não tem ninguém. Ok, ele sobe, vai, daqui a pouco alguém bate de novo, na verdade está tudo escancarado e entraram e acontece o rebuliço todo. Só que esse é um detalhe que não é explicado no filme 1. Talvez se na verdade era para ser um filme só. Um filme que começasse e terminasse no mesmo, a história que começasse e terminasse no mesmo filme. Só que foi tão bom que eu não sei se eles planejaram o filme 2, mas eu sei que o filme 2 eles fizeram com tanta maestria que casou perfeitamente com o filme 1, tanto que essa cena do bater na porta é explicada no filme 2. Então fica atento nessa cena, porque no filme 2 eles explicam, eles linkam de forma maestrosa. Inclusive, se tu não viu, tem uma cena que faz referência ao filme Jogos Mortais 8. Eu vou deixar aqui no cantinho para te ver, e paradinho, que é um momento onde o Josh, que é um professor de escola, tá ali fazendo os temas, as provas e tudo mais, e no quadro aparece o rosto de quem? Do palhacinho, aquele dos Jogos Mortais, e aparece um número 8 embaixo. Por quê? Porque em 2011, até aquele momento, já tinha sido lançado 7 filmes Jogos Mortais. Não havia o 8 ainda. Então, aquele desenho naquele lugar significava que ia ser lançado, ia ter uma continuação dos Jogos Mortais, na continuação do 8. E por que isso está nesse filme? Porque o James Wan, que é o criador do Sobrenatural, ele fez o 1, o 2, ele certamente está por trás dos outros, também é o criador, o roteirista dos filmes Jogos Mortais. Então ele tinha toda a autonomia de colocar um easter egg no filme Sobrenatural sobre o filme Jogos Mortais 8, que ainda haveria de acontecer. E aparece então o cara vermelho nessa história toda, e vem a Elise com todo o bando, a equipe dela, que agora nós sabemos de onde ela veio, né? Nesse filme, quando foi lançado, não existia uma explicação sobre a história da Elise. Agora temos a explicação de onde surgiu o Specs, de onde surgiu o Tucker, e que eles ajudam ela nessa construção toda e descobrir onde é que estão os espíritos, com aquelas bugigangas todas, toda aquela função, e fazem parte e auxiliam a Elise nos rituais, nas coisas todas que ela faz para entrar no mundo espiritual e ir lá buscar o Dalton. Logo que ela chega, ela entra numa sala e olha para cima, assim, olha pro teto. E o Specs, é o carinha que fica anotando as coisas e desenhando, ela começa a descrever ele assim, 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 e depois mostra a foto do demônio ali. E essa cena foi tão pesada, tão tensa, porque ela parou, ela enxergou com as luzes acesas de dia, algo que ninguém estava enxergando, e ela conseguiu descrever. E como a gente não enxergou, a gente não consegue entender o que é, mas quando mostra o desenho a gente pensa, poxa, ela tá enxergando isso aqui lá? E sobre desenhos também, se tu for ver todas as questões, o que aconteceu com meu filho e tal, tava no quadro do quarto dele, tinha um monte de desenho que ele fez dizendo assim, eu me vi dormindo hoje, aí eu saí voando e vi meu corpo. Ou seja, estava explícito ali, escrito, desenhado, que o problema dele era a viagem astral e que ele não acordou mais porque ele não encontrou o corpo dele. E a cena final do ritual, onde eles fizeram para chegar até o Dalton, onde o Josh teve que inclusive entrar, porque o Josh é que tinha uma certa habilidade de chegar, de também projetar o espírito dele fora do corpo, e foi muito tenso aquele momento, as luzes piscando, eles balançando, a câmera passando para cá e para lá, foi muito bem construído, deu um clímax fantástico para nossa história. Então Josh Lambert entra no mundo espiritual, vai atrás do filho dele, vai procurar o Dalton, encontra o Dalton, encontra também o cara da cara vermelha, lá da cara de fogo, demônio com um rabão comprido correndo atrás deles. Eles saem correndo do monstro, ele passa pela porta vermelha, inclusive, para poder chegar até lá, a grande porta vermelha, que é onde está esse monstro. Enquanto ele faz tudo isso, ficou uma porta aberta, e os espíritos que faziam parte ali daquele mundo tenebroso começam a invadir o plano real, ali na casa onde está acontecendo o ritual, e então tanto ali dentro
quanto lá fora tem coisas terríveis e espíritos e pessoas acontecendo, tentando pegar as pessoas e se apossar daquele plano real. Passam por aqui, por ali, por lá e eles saem de volta. O Dalton volta, ele acorda finalmente e o Josh volta. O Josh fica preso no mundo espiritual, porque quem assume o controle do corpo dele é a velha, aquela velha que mostra no início do filme. Só que a gente não percebe isso. Na verdade, a gente sente até o momento que ela se revela, a Elise percebe que tem alguma coisa errada, ela tira a foto, porque a foto vai mostrar o que realmente tem por trás. Então eu, fotógrafo, nunca vi uma coisa assim, espero não ver. No corpo do Josh, a velha vem e esgoela a Elise, infelizmente, terminando com a vida dela e a participação real, né, no mundo real da história sobrenatural, que é o primeiro filme, né? Eles terminam o primeiro filme terminando com a vida da Elise. Portanto, ela teoricamente não teria uma história, uma continuação. Mas como foi muito bom, né? Sabemos que teve uma continuação. Então, terminou ali a história com a morte da Elise e aquela incógnita. E agora? O Josh vai ficar bem ou aquela velha vai ficar assumindo o corpo dele? Trazendo então a continuação do filme 2, que é o último que vamos falar antes do filme 5. Esse então foi o filme Sobrenatural 1, um clássico do terror na minha opinião. Espero que tenha gostado. Me fale então se já assistiu todos, o que tu achou até aqui. Muito obrigado pela tua interação, teu gostei aqui embaixo. Obrigado também porque tu já te inscreveu no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.